Obrigado, Deus, porque somos vencedores. Podemos, Deus, caminhar de cabeça erguida. É que um dia, Deus, o Senhor nunca vai por cada um de nós. Nós te louvamos por isso, da tua vitória, da tua graça, do bendito amor das nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Nós possamos todos os dias louvar o Senhor, Deus, é todo poderoso e o Deus da vitória. Aleluia. Amém? Eu convido você para ir nessa hora, para a do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus do Senhor. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu bem, meu Senhor, sempre o adorarei. Minha vida, meu estado.
voz, quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele veio. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita a mim. Glória a Deus. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, tão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele veio. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me joga nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, e vieste para vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Glória a Deus. Glorificando o Deus, Santo nome.
Muito obrigado por esse momento. Suscita, Deus, o sonho pela torcida, vida, Deus, alegria, paz. E transbordar o teu Espírito Santo em cada um de nós. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmãos e irmãs. Como diz a canção, nós precisamos de um milagre. Nossa caminhada com Deus é fruto de um milagre. As coisas que Deus faz em nós e através de nós é fruto de milagre, daquilo que humanamente não pode ser compreendido. E esse é um tempo em que nós temos a oportunidade de expressar, né, para Deus a nossa gratidão e de permitir que esse derramar do milagre de Deus se concretize através da nossa vida, de modo que outras vidas também sejam alcançadas, abençoadas, tocadas. Eu digo isso porque esse é um tempo de você trazer também à frente o seu dízimo, a sua oferta, mas também de modo especial, nós levantamos no mês de maio, estamos finalizando o levantar da oferta missionária. Esse é um recurso destinado aos campos missionários, a trabalhos metodistas que estão iniciando, que precisam do nosso apoio, da nossa oração, mas também da nossa contribuição. Então, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, faça isso com alegria, traga ao altar, com alegria, com gratidão, como quem entende que o que está acontecendo na sua vida, na nossa vida, é fruto de milagre. Faça isso, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, por podermos nos reunir aqui, Senhor, celebrarmos a tua presença e celebrarmos a ceia do Senhor, celebrarmos o fato de que nós estamos reunidos aqui também como fruto de um milagre que vem da cruz de Cristo, que nos alcançou e que por meio de nós também outros e outras são alcançados, são tocados com a generosidade do Senhor. Nós consagramos a Ti esses recursos que chegam à Tua casa, Pai, que eles sejam administrados de tal modo que outros possam dizer também: graças ao Senhor, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Que a cada dia o nosso coração se dilate, Senhor, em generosidade, em capacidade de dar, de entregar daquilo que o Senhor tem posto na nossa mão, tem nos dado como recursos. Agora nós te pedimos, ao abrir a tua palavra, Deus, que tu nos ministres, que o milagre continue acontecendo na nossa mente, no nosso coração, na nossa igreja, na vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, na nossa cidade, ó Pai, para louvor da tua glória. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. Graças a Deus. Eu convido você para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36, pensando que hoje é o nosso culto de ceia. A ceia também nos remete a uma experiência de sofrimento que Jesus viveu ao caminhar na direção da cruz. Então, Mateus 26, verso 36 em diante, é uma porção da Escritura que
que relata a experiência de Jesus no Getsêmani, e ele está se aproximando de ser julgado, de ser condenado e sentenciado à morte de cruz. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 36: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. Então lhe disse: A minha alma está profundamente triste, até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Até aí. Amém, meus irmãos? Esse é o momento em que Jesus se aproxima dessa experiência de crucificação e morte. Mas outras coisas estão acontecendo, estão prestes a acontecer, que também geram sofrimento na vida de Jesus. Por exemplo, aqui é o momento que se aproxima a hora em que Judas vai beijar Jesus, com o beijo da traição, vai consumar a traição. Aqui se aproxima a hora em que Pedro irá negá-lo 3 vezes. Aqui também se aproxima a hora em que irá se cumprir a profecia dita por Jesus, que o pastor será ferido e as ovelhas se dispersariam. Portanto, Jesus, lá no final, após ser entregue, ficaria sozinho. Os discípulos que caminharam com ele por 3 anos iriam se dispersar e Jesus estaria só. Aliás, até lá na cruz, o próprio Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Vai viver essa experiência de se sentir sozinho, nesse trajeto do sofrimento da cruz rumo à morte. Aqui está próximo um momento em que a multidão vai se aproximar com espadas e porretes, se aproximando de Jesus como se ele fosse um ladrão, um salteador. Isso parece que machuca Jesus, porque ele diz: olha, todos os dias eu estava no templo ensinando a vocês, e agora vocês vêm a mim com espadas e porretes, como se eu fosse um ladrão e um salteador. Então esse é o momento em que se aproxima a morte de Jesus lá na cruz, mas também é um trajeto que Jesus está fazendo de sofrimento. Nesse trajeto, por exemplo, ele será levado para Pilatos. Ali ele vai ser esbofeteado, cuspido, zombado, vai servir como alvo de chacota, de brincadeira sem graça. Enfim, Jesus vai ser tratado como um bobo, e vão espancá-lo e dizer: profetiza quem é que te bateu. Vai ser esse alvo de brincadeira sem graça, de zombaria e de desrespeito ao extremo. Jesus vai fazer esse percurso. Talvez nós não vivemos essa experiência como Jesus aqui viveu, de ser traído como Jesus foi traído,
de ser alvo de chacota, de desdém, de humilhação, como Jesus foi. Talvez o nosso sofrimento é outro. A pergunta que vem para nós, alguns se perguntam por que a gente sofre, mas alguns também se perguntam, sabiamente, como que a gente lida com o sofrimento. E quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos um caminho. Existe um jeito, existe um modo cristão de enfrentar o sofrimento. Existe uma maneira, segundo Cristo, de passar pelo que Paulo vai chamar de dia mau, de dia sombrio, de dia escuro, de dia difícil, de dia nebuloso. Enfim, existe um jeito de passar, de viver esse momento. E olhando para Jesus, nós encontramos esse jeito, essa maneira, esse modo, esse caminho. E é sobre isso, como é que o cristão, à luz do que vemos em Cristo, como o cristão lida, enfrenta o dia mau, ou o tempo de sofrimento. E isso é importante para nós, porque não só celebramos a ceia, mas nós ainda estamos vivendo esse tempo que parece que não acaba, que a princípio alguns achavam, como eu, e que duraria alguns dias, alguns meses, mas que já vai se estendendo para além de um ano, e as perspectivas não nos dão assim argumentos razoáveis para dizer que mês que vem, daqui 2 meses, ou esse semestre que se iniciou vai acabar. Então nós vamos atravessando esse momento, e quando a gente olha para Jesus, nós encontramos um jeito de viver o sofrimento ou o dia mau. Primeira coisa que nós encontramos aqui na experiência de Jesus, ali no Getsemane, é que Jesus vai para o Getsemane, esse lugar onde a oliveira era prensada, esse lugar que significa lugar da prensa. Não sei se Jesus vai ali porque também quer comunicar alguma coisa para os seus discípulos, que ele vai viver essa experiência de ser prensado, de angústia, e a oliveira prensada vai produzir o azeite na Escritura simboliza a presença do Espírito, ou seja, Jesus vai passar por um sofrimento extremo da cruz e da morte, para que o Espírito então seja derramado sobre toda a carne. Pode ser. Agora é fato que Jesus vai ali e Jesus enfrenta o sofrimento. Diz o texto que ele vai e vai orar. Ele chama os discípulos para o Getsemane, e o verso 36 diz assim: assentai-vos aqui que eu vou ali orar. Vocês se assentem aqui que eu vou ali orar. Chama 3 para estarem mais próximos dele, Pedro e Tiago e João, filhos de Zebedeu, e o texto diz que Jesus persevera na oração, ora por 3 vezes. A oração de Jesus, apesar de Jesus estar vivendo um tempo angustiante, não é uma oração tomada pelo espírito da pressa, porque oração e pressa não combinam. O 3, orar 3 vezes, significa, às vezes a Bíblia usa o 3 para se referir a um pequeno ciclo que se completa. Talvez Jesus, com certeza, não cronometrou, não planejou quantos minutos estariam orando, mas certamente essa história de orar 3 vezes nos traz a ideia de que oração para Jesus não é uma atividade apressada, não é um momento do qual ele quer se livrar logo, depressa, rapidamente. A oração é essa experiência onde a perseverança está presente, onde há perseverança, onde Jesus está entregue não só a um pedido que ele tem a fazer para o Pai, mas ele está entregue inclusive à vontade do Pai.
Eu penso que talvez a oração se assemelha com aquela experiência de alguém que sai de casa para ir à padaria, buscar um pão. E no meio do caminho, o seu único objetivo é ir lá comprar pão. Mas no meio do caminho, ele percebe um jovem se drogando, ele percebe ou desconfia de uma jovem se entregando à prostituição, ele percebe um homem traindo a sua esposa, ou vice-versa, e isso começa a mexer com o seu coração, a ponto dele olhar para os pães, ou pensar na compra dos pães como uma experiência secundária. A oração é assim, a gente vai para Deus em busca de obter pães, mas quando nós estamos ali entregues, e nós não estamos apressados, nós estamos com o objetivo de falar e de ouvir a Deus, a gente vai percebendo outras coisas, para além dos pães que a gente queria buscar lá na padaria. A gente percebe que tem gente sofrendo, a gente começa a ouvir a voz de Deus, a gente começa a ver Deus nos mostrar campos missionários, pessoas que precisam de uma palavra nossa, que precisam de uma visita nossa, que precisam de uma oração nossa, que precisam do nosso ouvir, do nosso escutar. E aí nós percebemos então que aquele desejo tão intenso de ir lá comprar os pães, para comer os pães, começa a se tornar algo secundário. Quem não vive essa experiência na oração, ainda, quem sabe, não descobriu o que é orar de verdade, não descobriu o que é se deixar levar pelo Espírito na oração, o que nas palavras de Judas, aquele livro de um capítulo, aquela carta de um capítulo, lá antes de Apocalipse, que fala de orar no Espírito Santo, tem a ver com essa ideia da gente ser mais conduzido do que a gente tentar conduzir o mundo. Bom, Jesus mergulha nessa experiência de oração. Se Jesus vai enfrentar o sofrimento e vai para o Getsemane orar, então a gente pode desconfiar, com várias razões para essa desconfiança se tornar mais do que uma desconfiança, que é impossível para a gente lidar com os sofrimentos da vida sem orar, sem parar para falar e escutar o que Deus tem para nos dizer. Agora, essa experiência da oração para Jesus, não é à toa que essa atitude de se prostrar era algo feito diante de um soberano, de um rei, de uma autoridade, e na oração se fazia isso, prostrar-se com o rosto em terra. E Jesus fez isso, não só como um simbolismo, mas como um coração que se dobra diante do Pai, não como um coração que quer dobrar o Pai, mas que se dobra diante do Pai, como um coração que até diz: eu tenho uma vontade, minha vontade, Pai, é que o Senhor passasse de mim esse cálice. A minha vontade era de não viver essa experiência de um homem que caminhou comigo 3 anos, me beijar no rosto, um beijo da traição. A minha vontade não era ver Pedro me negar 3 vezes, não era ser visitado por uma multidão a quem eu ministrei no tempo por anos, chegar a mim como se eu fosse um ladrão e salteador. A minha vontade, Pai, não era ser crucificado como alguém, como gente da pior espécie. A minha vontade, Pai, não é essa, porque eu não tenho prazer em sofrimento, mas eu sei que de um modo misterioso, Pai, o Senhor pode, no meio de todo esse sofrimento, a sua vontade pode se manifestar de uma maneira misteriosa, de uma maneira aos homens quase que inexplicável. Então eu sei que está aqui a minha vontade, mas eu entendo que além da minha vontade existe uma vontade superior, de alguém que enxerga o que o ser humano não enxerga, de um Deus que sabe o que nós não sabemos,
de um Deus que vê o que a gente não vê, de um Deus que conhece de nós e dos outros o que nós nunca conheceremos. Então é a esse Pai, a esse Deus que sabe, que vê, é a quem Jesus se entrega, é a vontade dele que Jesus se entrega. E os momentos de sofrimento são momentos que para o cristão são enfrentados com oração. E não oração do tipo, passa de mim simplesmente esse cálice. A expressão cálice, beber o cálice, é uma expressão para falar de um grande sofrimento que será experimentado. A expressão beber o cálice na Bíblia é passar por um grande sofrimento, aflição. E aí Jesus diz, Pai, se possível, me livra dessa. Me livra dessa. Então, não é pecado nós irmos até Deus e pedir, me livra dessa. Mas por outro lado, Jesus também nos ensina que oração é mais do que ir ao Pai e dizer, me livra dessa. É dizer ao Pai, seja feita a tua vontade. Eu entendo que a tua vontade é maior do que a minha vontade. É mais perfeita do que a minha vontade. A tua vontade é melhor do que a minha vontade. A tua vontade, ainda que em alguns momentos ela é misteriosa, e aí não pense, irmãos, que a vontade de Deus pura e simplesmente tem a ver com Jesus ser humilhado, com Jesus ser zombado, ser cuspido, ir para a cruz, que a vontade de Deus é isso, que seu filho sofra. Existe alguma coisa que vai acontecer no meio de todo esse sofrimento. Existe algo que será revelado no meio de tudo isso. Existe, por exemplo, as palavras do apóstolo João, no seu evangelho, quando ele diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Existe um juízo de Deus que vai acontecer aí, não sobre Jesus, mas sobre o povo escolhido. Que juízo é esse? Esse juízo, nas palavras de Jesus lá em João 3, é o seguinte: a luz veio ao mundo, mas amaram mais as trevas do que a luz. Deus veio aqui, mas o crucificaram. Deus veio aqui, falou com os homens, mas os homens não lhes deram ouvidos. O crucificaram, o rejeitaram, o trataram como o maior de todos os pecadores. Então, Jesus vai orar para se fortalecer no fundo, na vontade do Pai. E quando a gente vai orar, e a gente quer orar de verdade, nosso objetivo não é que Deus tire o sofrimento debaixo dos nossos pés, da nossa frente, não tire o sofrimento à nossa volta, mas é que de algum modo, de um modo misterioso, que só Deus sabe, a vontade do Pai se cumpra até no meio de todo o sofrimento que nós estamos vivendo ou iremos viver. É assim que Jesus encara o sofrimento. Segunda coisa que a gente enxerga nesse texto é que Jesus vai para o Getsemane, os 12 vão com ele, mas ele chama Pedro, verso 37, e os 2 filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João, são os mesmos que vão com ele em Mateus 17, se não me engano, lá no Monte da Transfiguração, verso 1 ao 7, onde Jesus se transfigura diante deles, onde eles ouvem uma voz que diz: esse é o meu filho amado, ou seja, a ele ouvi. Está lá Elias, está lá, aparece Moisés, mas essa voz diz, não é para ouvir nem Moisés e nem Elias, vocês precisam ouvir Jesus. É Jesus que é para vocês ouvirem, porque em Jesus se cumpre a voz de Moisés e a voz de Elias. É em Jesus, ouçam Jesus. E ali Jesus está com esses 3 homens. Jesus os convida em particular e eles vão ao monte. E não é incomum nós encontrarmos relatos bíblicos de Jesus com esses 3, que estão mais próximos, que estão mais juntos, que são, quem sabe, mais íntimos. Quem sabe Jesus
nos ensina aqui que em momentos de sofrimento, é hora de nós buscarmos as pessoas íntimas. Porque quando a gente sofre, a gente não quer ficar falando de futebol, se está frio ou se está quente. Esse papo aí a gente tem com pessoas estranhas, quando a gente quer puxar a conversa. Esse papo aí a gente tem com pessoas que estão na fila do banco, que a gente mal conhece. Quando o sofrimento vem, a gente quer conversar com pessoas íntimas, com pessoas que nos são familiares, com pessoas que a gente pode abrir o coração, com pessoas que a gente pode falar que está chateado, está angustiado, está magoado, está ressentido, percebe-se se amargurando, percebe-se em sofrimento, percebe-se depressivo, sei lá o que for. Quando a gente sofre, a gente quer ambiente de intimidade. Aliás, essas coisas, por alguém em sã consciência, essas coisas só são ditas no ambiente de intimidade. Quando a gente sofre, a gente quer ambiente de intimidade. Agora é um problema, porque nos dias que nós vivemos, a cultura do nosso tempo não nos estimula a viver relacionamentos de intimidade. Tudo é muito superficial e eu diria até artificial. Algumas plantas que a gente usa, elas cumprem o papel, mas elas não produzem flores, elas não morrem, e algumas, se pudesse, nunca vi por aí, né? Mas se alguém traz aqui um pequeno pé de manga de plástico, isso não vai gerar fruto, porque o que é artificial, o que não é vivo, o que não é natural, não produz fruto. Então, às vezes as nossas relações são assim, são artificiais. A gente aprende um jeito de puxar assunto, um modo de dirigir a conversa, um jeito de cumprimentar, a gente aprende um roteiro, mas isso tudo é artificial. São conversas que não produzem fruto, não produzem intimidade. Porque quando é que há intimidade entre pessoas? Bom, eu penso que a intimidade entre duas pessoas ou um grupo de pessoas, por menor que seja, quando essas pessoas são capazes de falar do que dói nos seus corações. Se a gente não tem coragem de falar onde dói, então não tem intimidade. Se a gente não tem coragem de falar o que está deixando a gente triste, então não tem intimidade. Tem no máximo coleguismo, mas não há intimidade. Se a gente não tem coragem de falar o que é que está nos chateando profundamente, o que é que está nos fazendo chorar, então não tem intimidade. Porque a intimidade pressupõe esse ambiente onde a gente tem a liberdade de dizer essas coisas, sem medo de que isso tudo vá para a tribuna do Vale, vá para o jornal, vá para o Facebook, vá para algum outro lugar, né? Para a torcida do Flamengo, vai virar fofoca na esquina, enfim. Esse é o ambiente. Então, intimidade. Agora, é bem verdade, irmãos, que nós não vamos ter intimidade com todo mundo, né? Seria uma ilusão que a gente vai conseguir ter intimidade com um monte de gente. Intimidade, quem sabe, começa ou vai acontecer, por exemplo, pode ser que aconteça, por exemplo, com aquelas pessoas para quem um dia você olhou e disse: gosto dessa pessoa de graça. E em aprofundando a relação com essa pessoa, você cultiva isso. E as conversas são conversas mais do que futebol, temperatura, coisas desse tipo, do trabalho e coisas corriqueiras, mas são conversas do coração. São conversas do coração. Aí eu fico pensando uma coisa enquanto eu meditava e orava nesse texto, eu fico pensando se a nossa intimidade com Deus
tem levado a gente a ter intimidade também com as pessoas, ou se a nossa vida de intimidade com Deus é uma vida sem intimidade com ninguém. E aí, se a nossa vida de intimidade com Deus não é capaz de produzir intimidade com as pessoas, então será que tem mesmo intimidade com Deus? Será que uma maneira da gente verificar se temos intimidade com Deus também não seria pensar se temos intimidade com algumas pessoas? Ainda que seja um grupo restrito, um grupo pequeno, porque a gente não tem intimidade com todo mundo, até nem seria sábio ter intimidade com um monte de gente. Isso não vai acontecer, até porque nós congregamos aqui, nós não congregamos em tudo quanto é lugar. A gente não se reúne dominicalmente em tudo quanto é lugar, a gente se reúne aqui. Então existem algumas coisas que apresentam para nós um certo limite. Nós congregamos aqui, então não há como ter intimidade com um monte de gente. Agora, Jesus enfrenta o sofrimento com intimidade. Nada melhor para nos ajudar. Se Jesus buscou os 3 mais íntimos na hora do sofrimento, por que a gente pensa e acha que a gente pode enfrentar o sofrimento só orando? Por que a gente pensa isso? Que a gente vai enfrentar o sofrimento só entrando no quarto e orando. Não precisa procurar ninguém, não precisa falar nada com ninguém, não precisa abrir o coração para ninguém, não precisa. Se próprio Jesus fez isso, ora veja se não é isso. Verso 37, Jesus leva Pedro, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, ele começa a se entristecer e a se angustiar, e o verso 38, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. É o Filho do Homem falando isso, é Deus falando isso. Minha alma está profundamente triste, pessoal, vamos ficar aqui comigo, eu estou precisando que vocês orem comigo. Isso não parece nada espiritual, isso aí não parece nada piedoso, não parece nada assim santo, parece fraqueza, mas é Jesus. Aliás, o apóstolo Paulo já disse que a fraqueza de Deus é mais forte que a nossa força, eu creio nisso. Então aquilo que a gente pensa que é fraqueza, a fraqueza de Deus aqui, que é Jesus, por exemplo, dizendo: minha alma está angustiada. Jesus parece tão frágil, né? Mas é esse que parece tão frágil que vai levantar do túmulo ao 3º dia. Mas é assim que ele lida com o sofrimento. Não muda de assunto. Quantas vezes pessoas me indagaram, me perguntaram, e às vezes eu não estava bem, a gente muda de assunto. A gente vai falar de alguma coisa alegre, a gente busca alguma boa notícia, a gente dá o jeito de fugir. Mas Jesus não foge. Jesus não foge. Diz que ele estava angustiado, ele estava triste, e é sobre essa tristeza e essa angústia que ele fala com os seus discípulos. Não muda de assunto. Não muda. Às vezes a gente muda de assunto porque aquilo incomoda muito a gente. Pode perceber, quando a gente muda de assunto, porque não queremos aprofundar o assunto. Eu me lembro da história de uma pessoa que foi relatar para uma outra uma experiência que ela tinha vivido, e ela começou a falar e saiu do assunto. E a pessoa perguntou para ela: mas por que você mudou de assunto? Teve algum problema aí? E aí ela começou a chorar, porque teve um problema mesmo. E o problema todo, sabe o que era? É que ela também era culpada pela questão, e por isso que ela não queria entrar no assunto. Então, às vezes dói na gente, a gente fica triste, nós estamos angustiados, e a gente quer mudar de assunto, não quer falar. Mas Jesus não foge. Jesus entra no assunto. Isso para mim é extraordinário. Isso é poderoso para nos curar, nos restaurar. Terceira coisa que a gente olha para esse texto: Jesus enfrenta sofrimento com oração, enfrenta com intimidade, reúne os 3 com os quais ele é mais íntimo, abre o coração, vamos ficar aqui, vamos vigiar comigo. E Jesus enfrenta com vigilância. Vigilância. Por que vigilância? Porque
o espírito está pronto, mas a carne é fraca, pessoal. O que é a carne na Bíblia? A carne é essa inclinação do ser humano de centralizar o eu, de buscar seus próprios interesses. E o apóstolo Paulo já diz que, lá em 1 de Coríntios 13, agora não sei se é verso 7, depois os irmãos conferem lá, quando ele começa a falar, o amor é paciente, e depois o amor não busca os seus próprios interesses. Então, a carne é o caminho oposto ao amor. Por isso que Paulo em Gálatas vai dizer, a obra da carne é inimizade, é porfia, é idolatria, prostituição. Agora, obra do Espírito é o amor, é paz, porque carne é centrada no eu, o eu é que manda. Agora, o Espírito que produz amor nos leva a não buscar nossos próprios interesses. O eu não manda. O eu não manda, o eu se submete ao Espírito. Lá é o Espírito que manda. E o Espírito não conhece esse negócio de buscar o interesse de um. O Espírito busca o interesse de um grupo, de uma comunidade. Porque o Espírito sabe o que é ser comunidade. Ele sabe o que significa Pai, Filho e Espírito. Unidade, diversidade, comunidade. Ele sabe o que significa. A Trindade não é uma experiência de comunidade onde o filho busca seu próprio interesse contra a vontade do Pai, contra a vontade do Espírito. Na Trindade não existe isso aí. Não existe nenhuma pessoa da Trindade que busca o seu próprio interesse. Então Paulo vai dizer, o amor não busca seus próprios interesses. Por que Jesus vai vigiar? Porque na hora do sofrimento, irmãos, é a hora onde nós queremos buscar os nossos próprios interesses. Na hora que Jesus teve fome lá no deserto, a tentação era qual? Transforma essas pedras em pães, é buscar seus próprios interesses. Na hora que a coisa estoura, na hora que o sapato aperta, nós queremos livrar a nossa pele, nós queremos buscar o que nos interessa, e não nos interessa ser culpados de alguma coisa, ser culpabilizados por alguma coisa. Então a gente quer defender os nossos interesses. Por isso que Jesus vai orar. Por quê? Porque a carne é assim mesmo. O Espírito está pronto, mas a carne é desse jeito aí. Então nós precisamos orar. A carne é fraca, ela cede ao eu, ela se entrega ao eu, aos seus próprios interesses. Mas existe uma outra vontade. Se nós nos colocamos em oração, o Pai vai nos fortalecendo, vai derramando amor através do Espírito Santo sobre nós. Não é isso que Romanos diz, que o amor de Deus é derramado sobre nós pelo Espírito? Quando nós nos curvamos, Deus vai soprando o Espírito em nós, vai derramando amor em nós, e nós nos levantamos da oração dispostos a buscar o interesse dos nossos irmãos. Como hoje de manhã a gente viu na escola dominical Abraão buscando os interesses de Ló. Diz, escolhe aí, Ló, o pedaço de terra que você quer. E Ló, espertalhão, escolheu o melhor pedaço. Mal sabia ele que depois aquele lugar seria alvo de juízo, de destruição. Mas Abraão tem esse espírito de não buscar o seu próprio interesse. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse instante. A nossa vida, de algum modo, vai passar por sofrimentos, seja na pandemia, depois da pandemia, antes da pandemia. Sofrimento é uma experiência que todo ser humano vai vivenciar em diversos momentos. Aliás, alguém já disse que a gente entra no mundo, criança normal entra no mundo já chorando. Assim que a gente chega aqui, chega já chorando, expulsado do ventre materno. É assim que a gente entra no mundo. Então, sofrimento não é uma experiência incomum. Agora, a pergunta é: como é que você e eu nós estamos enfrentando o sofrimento? Será que a nossa intimidade com Deus tem sido tamanha a ponto de a gente também ter intimidade com as pessoas? É assim como Jesus dizer para elas o que está angustiando o nosso coração?
Onde é que está pegando? Onde é que está doendo? Onde é que está entristecendo? Irmão, irmã, ora por mim, porque eu estou triste aqui, não estou conseguindo orar direito. Ora por mim, clama por mim. Será que a gente é capaz, como Jesus? Vem aqui vigiar comigo. Eu convido você, enquanto você ouve uma canção, a falar com Deus. Deus, quem sabe é hora de você dizer: Deus, eu não tenho um grupo de pessoas assim, eu preciso ter. Chegou a hora, já passou da hora eu ter um grupo de pessoas como Jesus ali, para abrir o coração e elas orarem comigo. Quem sabe hoje é dia de você colocar isso diante de Deus. Quando você ouve essa canção, vai falando com o Senhor. Seja o teu nome, ó Pai. Nós te bendizemos nessa noite. Te louvamos porque, se é verdade que na ceia nós nos lembramos do sofrimento de Jesus, da sua trajetória, com tantas experiências de dor e de sofrimento, é verdade também que nele nós encontramos graça, ensino, poder, para lidar também com as nossas dores, com nossos caminhos de sofrimento. Nós queremos, Deus, nos colocar diante de Ti. Nós queremos aprender esse caminho da oração conforme Jesus. Queremos aprender esse caminho da vigilância. Queremos aprender esse caminho da intimidade, de nos cercar de amigos, de irmãos, com quem temos intimidade, para abrir o nosso coração em sinceridade, no ambiente, não no ambiente de estranhos, de gente que a gente mal conhece, mas num ambiente de confiança, num ambiente onde a amizade foi aprofundada na presença de Jesus, num ambiente de fidelidade, de lealdade, de honestidade, onde a gente abre o coração, onde a gente, nas nossas angústias e tristezas, dizemos para os nossos irmãos: vem aqui orar comigo, vem aqui clamar comigo, vem aqui interceder por mim. Vem aqui, meu irmão, minha irmã, oh Deus bendito,
Se é verdade que na vida nós vamos nos deparar com sofrimentos, com angústias, com tribulações, nós queremos saber enfrentar isso, e nós queremos enfrentar do jeito de Jesus, no poder do Espírito Santo. Nós não queremos enfrentar do nosso jeito, nós não queremos enfrentar do nosso modo, nós não queremos enfrentar a nossa maneira, nós queremos enfrentar a maneira de Jesus Cristo de Nazaré, no poder do Espírito Santo. Nós confessamos a nossa limitação, a nossa dificuldade, Senhor, mas sopra sobre nós, Espírito de vida, sopra sobre nós, nos ensina a andar nas pisadas de Jesus, nos ensina a andar no caminho do Cristo, nos ensina a andar fazendo o trajeto dele, orando, se prostrando, perseverando, abrindo o coração para os íntimos e íntimas, ó Deus, vigiando, porque a carne é fraca, e nós precisamos aprender a não buscar os nossos próprios interesses, mas os interesses dos nossos irmãos, os interesses do Pai. Louvado seja o teu nome, nos fortalece nessa caminhada, Pai, porque celebrar a ceia é celebrar a vida daquele que se deu por nós e que nos ensinou que viver uma vida plena não é viver em busca dos nossos interesses, mas é dar a nossa vida para servir e resgatar a muitos. Ó Deus, nós te rogamos, consagra, Senhor, o pão e o cálice que vamos beber, que o pão seja a lembrança do corpo moído na cruz do Calvário em nosso favor, que o cálice seja a lembrança do sangue derramado, do sangue que nos cobre, o sangue que é sinal do teu amor por nós, o amor que cobre multidão de pecados. Louvado seja o teu nome, e que ao cearmos nessa noite, tu renoves nos nossos corações, Senhor, o desejo de enfrentar as tribulações dessa vida à maneira de Cristo, para louvor da tua glória. Amém. Leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, onde tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue.
partiu, entregou aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Se no deserto por 40 anos o povo foi sustentado pelo maná, Jesus veio dar a sua vida para dizer que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E esse pão vai nos sustentar nos dias maus, nos dias de sofrimento. Essa presença estará conosco em todo momento e há de nos dar força a fim de que nós enfrentemos os vales, as tempestades, a aridez do deserto, as dificuldades que ali sobrevirão a nós. Coma desse pão, na certeza de que em Cristo você é fortalecido. Nessa mesma ceia, Jesus também tomou o cálice, deu graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: este cálice é o meu sangue derramado em favor dos vossos pecados. Nessa caminhada de fé, é bom sempre nos lembrar: haverão os tropeços, haverão desvios de rota, haverão pecados cometidos, transgressões, princípios quebrados. Mas o sangue foi derramado porque Deus quer que nós não pequemos. Mas nas palavras do apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz: irmãos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas do mundo inteiro. O sangue é derramado porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Tome desse cálice na certeza de que o perdão de Deus cobre. O perdão de Deus é esse amor que cobre multidão de pecados. Tome nessa certeza de fé e que Deus pacifique o teu coração, em nome de Jesus. Amém, Deus. Feche os teus olhos por um instante. Vamos orar. Colocar diante de Deus as famílias da igreja, aquelas famílias que você conhece que estão atribuladas, aquele amigo, amiga que perdeu um ente querido por esses dias, ou que está enfermo. Coloque diante de Deus nesse tempo. Pai, nós queremos te louvar, te dar graças nessa hora, Pai, por comermos do pão, tomamos do cálice, por recebermos em Cristo vida, receber em Cristo renovo, receber em Cristo perdão, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós também te rogamos nessa hora, Pai, pela vida de nossos irmãos e irmãs que estão atribulados, por aqueles e aquelas que estão enlutados, Pai, que perderam os seus, ou para o Covid, ou em outras situações. Que o consolo do Senhor os alcance, que a mão generosa e bondosa do Senhor seja com eles, com elas, que eles sintam o conforto do Senhor, que eles sintam a mão amiga, bondosa do Senhor, que o Senhor os fortaleça, os nossos irmãos que estão em luta, Senhor, nesse tempo de tantas incertezas, de tantas mudanças, de tanta insegurança. Ó Deus, sustenta o teu povo, sustenta teus filhos e filhas, que apesar de tudo, Deus, nós não nos curvemos a uma vida meramente em busca dos nossos interesses, mas que nós sejamos o povo que ouve a voz do Espírito, que ouve a voz do Abba, e que nos convida a olhar também para a vida daqueles que estão à nossa volta,
porque ainda que seja tempo de pandemia, é tempo também de te servir, é tempo de revelar o teu amor, é tempo de manifestar a presença do Espírito, é tempo de proclamar a boa nova, é tempo de orar e pessoas serem curadas e restauradas, é tempo de pessoas serem libertas em nome de Jesus. Continua soprando, Senhor, sobre a tua igreja, sobre teus filhos, tuas filhas, continua renovando a fé do teu povo, para que nós caminhemos firmes, sendo igreja onde nós estivermos, ó Pai, para louvor da tua glória. Agora toma o teu povo, Senhor, nós vamos sair deste tempo, deste lugar de encontro contigo e de uns com os outros, e nós vamos para a vida, Senhor, nós vamos para o campo missionário, nós vamos nos encontrar com pessoas lá fora, nós vamos nos deparar com situações que não imaginávamos, mas que o teu Espírito continue soprando sobre nós, que nós continuemos ouvindo a tua voz, e que o culto não pare, que teu nome continue sendo proclamado, que o bom testemunho continue sendo dado para louvor da tua glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, sobre os seus, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te inunde de alegria, que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e que toda consolação e sopro de vida do Espírito se derrame sobre você e os seus, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e irmã, hoje e sempre. Amém.